Os atos de 8 de janeiro e o atentado ao Capitólio. Será que os atos de 8 de janeiro e o atentado ao Capitólio têm alguma relação? Hoje, no Realidade em Foco, vamos analisar a relação entre esses dois acontecimentos que entraram para a história. Que os dois foram momentos baseados em acontecimentos políticos, todos nós sabemos. Mas será que as semelhanças param por aí? Será que o que aconteceu no Brasil foi inspirado pelo que houve nos Estados Unidos? Isso é o que vamos descobrir hoje, mas primeiro precisamos saber um pouco mais sobre os dois. Antes de tudo, vale lembrar a motivação desse pessoal. Eles, conservadores e de direita, acreditavam que a eleição realizada em outubro, quando Lula ganhou do Bolsonaro, não havia ocorrido de forma 100% justa e, portanto, algo deveria ser feito sobre isso. Foi então, na sede dos três poderes, que se deu as manifestações. Os golpistas, que no caso eram os bolsonaristas radicais, invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Mas aquilo já estava sendo planejado desde antes. Nas redes sociais, a expressão Festa na Selma estava sendo usada desde o dia 27 de dezembro para se referir aos acontecimentos que estavam por vir. Sobre o ataque em si, os manifestantes partiram primeiro para o Ministério da Justiça, dividiram-se então em dois grupos no Congresso, um para ficar com a parte exterior e o outro com a parte interna, até que chegaram ao plenário do Senado Federal. Após isso, eles partiram até a Praça dos Três Poderes, onde houve o confronto, e mesmo assim eles conseguiram avançar e destruíram ambientes e andares tanto do Palácio quanto do STF. Nos Estados Unidos, todo o alvoroço ocorreu durante uma sessão que contava com o Senado e a Câmara. Sessão essa que era decisiva para consagrar a vitória do Biden contra o Trump, já que era o momento em que estava acontecendo a contagem oficial dos votos do colégio eleitoral. Donald Trump, na época, contestou e contesta até hoje o resultado das urnas, e foi ele, inclusive, que motivou os manifestantes a fazer o que fizeram. A invasão aconteceu no andar de baixo de onde os parlamentares estavam e houve depredação dos gabinetes e das. Agora que já sabemos um pouco mais sobre cada um, podemos compará-los usando alguns pontos como base. É inegável que ambos tiveram as mesmas razões para acontecerem, ou seja, apoiadores dos ex-presidentes que não concordavam com o resultado das eleições e desejavam o retorno do antigo governante ao poder. Os alvos das invasões. Nos Estados Unidos, o prédio invadido foi a sede do Poder Legislativo, já que no Brasil, as sedes do Poder Executivo e do Poder Judiciário também foram invadidas. As pessoas presentes nos locais. Enquanto no Brasil os prédios estavam vazios, o Legislativo e o Judiciário de recesso e o Executivo em São Paulo, o Capitólio americano onde ocorreu o ataque estava cheio de parlamentares, servidores e até mesmo contava com a presença do vice-presidente. Quanto à violência e o vandalismo, mesmo havendo depredação dos espaços nos dois acontecimentos, pela parte americana houve mais violência, uma vez que foram mais de 100 feridos. Quanto aos alvos das invasões. Nos Estados Unidos, o prédio invadido foi a sede do Poder Legislativo, já que no Brasil, as sedes do Poder Executivo e do Poder Judiciário também foram invadidas. Os dois levantes foram estimulados direta ou indiretamente pelos presidentes que perderam a eleição. Trump segue solto e continua sem aceitar o resultado das suas eleições. Bolsonaro, que ao longo de todo seu mandato levantou suspeitas infundadas sobre a lisura do processo eleitoral, viajou para os Estados Unidos na véspera do fim de seu mandato e, desde a derrota nas urnas, se recolheu e se manifestou apenas em algumas. Esse foi o vídeo de hoje e agora espero que você tenha informação suficiente para opinar sobre ambos os fatos. Até a próxima!